Oiê, seja muito bem-vindo e bem-vinda de volta ao meu canal. Já aproveita, né, para se inscrever aqui e não perder os próximos vídeos, né? Eu te convido também a assistir os vídeos anteriores. E no vídeo de hoje eu vou te falar os piores erros que eu cometi ao ir morar sozinha. E ó, o último erro ele vai te surpreender. E se eu fosse você assistir até o final para saber qual foi esse erro que você não pode repetir aí, caso você esteja pensando em morar sozinha ou sozinho. E o primeiro erro que eu vou listar aqui, né, para você foi, eu me lembro como se fosse hoje, né, do primeiro imóvel que eu aluguei. E aí, assim, gente, eu estava tão desesperada para mudar logo, para sair de uma determinada situação, que não observei vários detalhes importantes. E que eu descobri já no dia seguinte, quando eu fui limpar o apartamento, porque nem limpo estava. Começa por aí, o apartamento estava sujo, né, algumas paredes sujas, o teto estava bem escuro, e aí depois o proprietário ele me explicou que o teto estava escuro porque ele teve uma crise lá, né, da diabetes, e aí ele desmaiou, perdeu a consciência e tinha uma panela no fogo, e essa panela, né, sujou o teto inteiro. E eu não observei esse detalhe. É outro detalhe ainda nesse imóvel, quando eu fui limpar, que eu percebi, tinha um cheiro de esgoto muito forte que entrava para dentro do imóvel. Gente, mas era uma coisa assim, fora do comum. Era algo assim, fora do comum mesmo. Eu lembro que eu limpando e aquele mau cheiro, e eu achava que era por conta, sei lá, de alguma sujeira ali do banheiro. E eu limpei, levei todos os materiais, né, de limpeza. E depois que eu terminei de limpar, ele continuou com um cheiro extremamente forte. Eu falei, isso aqui não vai funcionar a longo prazo, né? Porque é ruim pra gente, né? Que tá ali o dia inteiro. É ruim se for alguma visita pra casa da gente e tá convivendo com aquele cheiro o tempo inteiro, né? Cheiro de esgoto mesmo dentro de casa. E aí outra coisa, assim, que me chamou muita atenção foi que ele tinha uma sacadinha bem pequenininha, né, eu não tenho fotos aqui pra mostrar. E aí eu percebi que tinha uma fresta desse tamanho, uma rachadura, né, bem grande, e aquilo ali me colocou medo. Eu falei: "Nossa, e se esse negócio despencar?". Assim, mas era uma fresta dessa largura mesmo, gente, era muito grande. E eu pensei: "Não dá certo", assim. E aí eu já tinha pago o primeiro aluguel, porque aqui na minha região ainda existe, por exemplo, você alugar de boca em boca, assim, de boca a boca, aliás. Você alugar na base da confiança mesmo. Lá não tinha contrato, era só, eu pagaria a primeira, como eu paguei, né, paguei o primeiro mês, e o primeiro mês ali mesmo de segurança, não era nenhum calção, digamos assim, como ocorre em outros lugares. E esses foram os problemas identificados que eu não observei ali no primeiro momento de visita, né, do imóvel, e acabou que eu não fiquei muito tempo lá, eu fiquei um mês, sim, eu fiquei um mês lá. E nesse apartamento ainda tinha um quarto lá que não podia ser usado, porque tinha os móveis do proprietário. Sim, tinha cama, tinha guarda-roupas, né, dentro de um dos quartos. Então, um dos quartos iam ficar quase que inutilizados. Aí eu pensei: "Cara, aí vem minha mãe para cá, minha irmã, sobrinhas, né, minhas amigas também. Então, como que faz para resolver essa situação, né?". Aí ficaria, você aluga um apartamento de 2 quartos e no final das contas o apartamento se tornou de um quarto, além de todos os problemas estruturais que tinham. E eu teria que pintar, né, também. Porém, era numa localização muito boa, né, tinha supermercado perto, a parada de ônibus ficava uns nem 5 minutos, eu acredito, não ficava 5 minutos. Eu conhecia bem a região lá também. Tinha academia, a academia era ao lado, a academia que eu treinava na época, porém, esses problemas internos da unidade me fizeram, acabar desistindo e procurando outro imóvel. O segundo, né, erro, ao ir morar sozinha que eu cometi foi, eu aluguei um outro apartamento, né, depois desse, eu não, troquei as fechaduras, e isso é muito importante. Você vai mudar para uma casa, se você mora sozinha, principalmente você sendo mulher, troque as fechaduras, né, das portas, né, principalmente da porta principal de entrada, porque você não sabe, né, quem ficou com a cópia, se outro morador já passou por ali antes e possa voltar, não sei. Isso é segurança, não é: "Nossa, que exagero", é realmente um critério de segurança e uma estratégia de segurança para
nós, né, mulheres. Nesse mesmo, apartamento também eu cometi o mesmo erro de estar no desespero, né, de sair daquele primeiro e ir para esse, foi não ter observado, as paredes. Gente, estavam tão sujas as paredes, todos os cômodos que você possa imaginar, que eram 2 quartos, área de serviço, que ela era separada ali da cozinha, em todos tinham buracos na parede, marcas de pregos, assim, então os outros inquilinos que tinham morado ali tinham feito, assim, absurdos nas paredes, assim, tinha lá mesmo um quarto que tinha acho que uns 10 buracos, assim, de prego, que a pessoa vai pregando, assim, eu não sei qual que é a necessidade da pessoa, hã, colocar tanto prego nas paredes dos outros, né. Então, eu entendo assim, que quando você mora em um imóvel que não é seu, você tem que cuidar dele como se ele fosse seu. E um outro detalhe também que eu não observei, que a área de serviço, ela tinha um janelão, assim, imenso, bem grande, e o proprietário não colocou um blindex lá. E aí todas as vezes que chovia, entrava água e caía na minha máquina, em cima. E se tivesse roupa também no varal, se fosse uma chuva de vento, molhava, né, as roupas, assim. O proprietário de lá já adquiriu esse imóvel justamente para alugar e muita gente acha que não compensa, por exemplo, deixar o apartamento organizadinho para a pessoa que vem morar. Eu não sei o que que as pessoas também têm na cabeça, né, muitos proprietários, né, de imóveis, assim, de achar que porque é um imóvel para investimento não precisa, estar arrumadinho, bonitinho. E sim, tem muita gente que realmente não cuida, porém nem todo mundo é assim, né, eu pelo contrário, eu deixo o apartamento melhor do que o que eu encontrei. Nesse apartamento também, gente, sim, infelizmente nessa jornada de morar sozinha, a gente vai encontrar alguns problemas que a gente tem que resolver, problemas da vida adulta, né, e a gente tem que resolver, né, que afinal de contas a gente escolheu isso. E um dia eu estava trabalhando quando o telefone toca, né, do proprietário. Ele perguntou: "Ai, não tem como você voltar lá no apartamento, porque o vizinho, ele disse que o seu gás está vazando". O gás, gente, a gente deixava o o botijão embaixo numa casinha, não era dentro de casa, e ligava ele na instalação que por dentro das paredes, né. E aí eu fiz isso, comprei o gás, coloquei o gás embaixo na casinha e instalei. E aí eu cozinhei algumas vezes com ele e nunca aconteceu nada. E aí nesse dia o proprietário me liga perguntando se eu não podia ir até lá para ver o que estava acontecendo, porque os vizinhos ligaram diretamente para o proprietário, né. O que que aconteceu? Teve um vazamento na tubulação interna, né, nessa tubulação que fica dentro das paredes, e vazou todo o meu gás. Por sorte, ninguém acendeu ali um isqueiro, uma vela ou nada do tipo, ou um cigarro, né, e estava saindo, através de um buraco que tinha na parede. Como era placa de concreto, os vizinhos furaram para colocar uma gaiola, assim, que até é ilegal, né, você criar pássaro sem autorização, sem você ter autorização dos órgãos, né, de defesa ambiental e enfim. E aí quando eu cheguei lá, eles me mostraram as fotos, eu falei assim: "Olha, se o gás estava vazando por esse buraco aonde está a gaiola, quem furou o buraco, né, aqui no furou um concreto, atingiu a furadeira chegou até o cano, a encanação, né, o encanamento lá de gás. Então o gás, se ele fugiu e aconteceu isso, foi devido a isso, né. Então, o certo seria chamar um bombeiro, né, para fazer o laudo e tudo mais. E aí, os vizinhos, né, que estavam em casa, eles arrebentaram lá o cadeado da casinha do gás e tiraram o gás e desligaram, por sorte, né. Então eu agradeço muito a esses vizinhos. Porém, até hoje, não tiro da minha cabeça que isso que aconteceu foi devido àquele furo que fizeram com a furadeira no concreto e pode ter atingido o encanamento, né, encanação do gás. Então é isso, só finalizando aqui o vídeo, se você está aí, né, pretende ir morar sozinha ou sozinho, nunca esqueçam de seguir alguns passos, né, que são extremamente importantes, que são fundamentais aí, né, para que você tenha uma experiência excelente, né, que é, observem sempre, né, as manutenções, de gás, de energia, de água, veja se está tudo certinho antes mesmo de, por exemplo, assinar um contrato, se for o seu caso, não assine nenhum contrato antes de fazer uma vistoria inteira no imóvel, veja se está pintado, se tem coisas quebradas, se tiver coisas quebradas, tirem fotos, né, troque as fechaduras também, né, que é muito importante para sua segurança.
dá uma olhada, né, na segurança também ali ao entorno, né, do condomínio, se é condomínio, se é casa também, na vizinhança. Façam esse planejamento antes, assim, de planejamento estratégico, porque eu tinha um planejamento financeiro, eu fiz tudo certinho, né, planejamento financeiro, me preparei bem, porém, esses detalhes internos, assim, do imóvel, eu, pequei muito no início. Então foi isso, gente, o vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande beijo, tchau.